Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Separei pra essa rodada 8 jogos, né? 8 jogos bem analisados, né? A gente vai ter alguns jogos aí dos estaduais aqui do Brasil e outros jogos aí que eu separei pra essa rodada de quarta-feira. A grade não tá muito boa, mas se a gente for pegar aí tá melhor do que segunda-feira, né? Segunda-feira foi bem fraco, nessa terça-feira foi razoável e nessa quarta-feira aí vamos torcer pra que seja uma rodada bem melhor. Enfim, no final do vídeo aí, como é de costume, né, vou estar lançando para vocês aí 3 bilhetes prontos, né, no final do vídeo. E antes de mais nada, já peço aquela ajuda, né, a moral de vocês para quem ainda não for inscrito no canal, já se inscreva e quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante, tanto pro vídeo como pro canal. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Vamos pros jogos aí dessa quarta-feira. O primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui, Campeonato Italiano da Série B. Jogo 4 horas da tarde, né? Nosso primeiro jogo aí já vai ser bem tarde. Jogo entre Lecce contra Vicenza, jogo que acontece aqui na casa do Lecce, né? Na minha opinião, grande favorito para vencer essa partida, né? O time está na terceira posição do campeonato, tem a possibilidade de pegar a liderança vencendo esse jogo, né? Vai a 40 pontos, então passa o Brescia e o Pisa, né? Então pega a liderança aí. Então o time deve ir com tudo aí para cima do time do Vicenza, que está aqui embaixo, né? Está em último lugar, só venceu 2 partidas até o momento. É uma equipe que faz a campanha bem ruim, né? Tem 8 pontos apenas nesse campeonato, então mesmo vencendo essa partida, o time não sai da zona do rebaixamento, né? Só para vocês terem uma noção, ele está 14 pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Spal. Então está numa situação bem complicada e na minha opinião aí o Lecce jogando em casa aí tem grande favoritismo, né? Ainda mais que o Lecce jogando em casa é uma equipe muito forte. Dos últimos 10 jogos aí foram 7 vitórias e 3 empates, não perdeu, né, nesses últimos 10 jogos jogando no seu território. E o Vicenza, por sua vez, dos últimos 10 jogos aí só venceu 2, perdeu 7 e empatou 1. Então, tipo assim, não vem nada bem no campeonato, especialmente jogando fora de casa. Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter campeonato da Escócia, né, primeira divisão, a Premiership, jogo que acontece 4h45 da tarde. Nesse jogo aqui, favoritismo total aqui para o time do Rangers, né, vencer esse jogo, né. A gente vai ter o confronto aí do Rangers jogando em casa contra o time do Livingston. Na minha opinião, o Rangers aí vai vencer esse jogo fácil, né, jogando em casa a equipe é muito forte. Nesse campeonato aqui, como eu vou mostrar aqui para vocês, o time está na liderança com 4 pontos de vantagem para cima do seu arquirrival Celtic, e jogando em casa o time ainda não perdeu, né, são 8 vitórias e 3 empates, né? Então grande possibilidade aí de conseguir mais uma vitória nesse jogo. Fora de casa o Livingston tem 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. É uma equipe que também faz uma campanha razoável, né? Não tá bem assim no campeonato, se a gente for ver aqui tá em 8º lugar, né? Então acredito que nesse jogo aqui favoritismo total pro time do Rangers vencer, e acredito até que o Rangers tem chance de vencer logo no primeiro tempo, galera. Acredito aí que o time vai tentar resolver a partida o mais rápido possível e tem grande probabilidade aí de conseguir esse resultado no primeiro tempo. Ainda mais que o time tem esse quesito, né, de costuma vencer aí esses jogos em casa aí sempre no primeiro tempo, né? Pelo menos na maioria dos jogos, se a gente for ver os últimos 10 jogos aqui, o time venceu o jogo no primeiro tempo aí em 6 oportunidades. Então é um time que sempre costuma vencer logo no primeiro tempo. E a gente pode estar indo com a dica: casa vence no primeiro tempo e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter Copa da Liga, né, de Portugal. Jogo aqui válido pelas semifinais, né? Sporting Lisboa contra Santa Clara. Jogo que acontece 4h45 da tarde. Jogo na casa do Sporting, né? Acredito que é um jogo favoritismo total aí pro time da casa, né? Jogo aí bem favorável pro Sporting conseguir essa vitória, né? Ainda mais jogando no seu território, o time do Sporting não costuma perder, né? Dos últimos 10 jogos aí, o time venceu 9 e perdeu 1, que foi na última rodada jogando em casa contra o Braga, né? Pelo Campeonato Português. Mas antes disso aí o time vinha de 9 vitórias seguidas, né? Venceu o Borussia Dortmund, venceu o Besiktas. Então, tipo assim, jogando em casa é uma equipe que tem um bom desempenho, né? No confronto direto a gente vê que também tem favoritismo contra o time do Santa Clara. Dos últimos 5 jogos jogando em casa, venceu 4 e empatou 1. E nesse jogo aqui, na minha opinião, não vejo outro resultado a não ser vitória do Sport. Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato aqui inglês da segunda divisão, né, a Championship, jogo entre o West Brom contra Preston, jogo que acontece 5 horas da tarde. Na minha opinião, o time da casa aí tem favoritismo para vencer esse jogo, né, tá aqui em 5º lugar no campeonato até o momento, né, como vocês podem ver, 45 pontos. Se vencer esse jogo aqui, permanece, né, nessa parte de cima da tabela. Se perder, pode se complicar dependendo dos outros resultados, e vai pegar uma equipe que tá aqui no meio da tabela, em 15º lugar, que é o Preston, né, que tá aqui com 33 pontos, né, 8 vitórias, 9 empates e 9 derrotas.
titulares. No confronto direto aqui, a gente vai ver que o West Brom tem grande favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias do West Brom e 1 empate. E na minha opinião, nesse jogo aqui, né, o West Brom jogando em casa aí tem grande favoritismo para vencer, né? Lembrando que o time dos últimos 10 jogos não perdeu, né? Foram 6 vitórias e 4 empates, né? Esse jogo aqui, ele perdeu, se eu não me engano, foi na prorrogação no pênalti, né? Então, teoricamente, no jogo ali, nos 90 minutos, o time empatou, então não foi derrota, né? Teoricamente. Então é um time que dos últimos 10 jogos aí não perdeu jogando em casa. E como é um jogo que vale muito, né, pro time do West Brom, para poder permanecer aqui na parte de cima da tabela, para não precisar contar com o tropeço das equipes que estão aqui abaixo, acredito que o time vai vencer esse jogo aí e vai em busca desses 3 pontos para poder permanecer na parte de cima da tabela. Então a gente vai com a dica: casa vence e a probabilidade 1-0 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui Campeonato Carioca, né? Início do Campeonato Carioca. Jogo entre Volta Redonda e Vasco. Jogo que acontece 7 horas da noite. Nesse confronto aqui, eu particularmente não apontaria um favorito, né? Porque o Vasco aí não é uma equipe assim tão forte igual a gente está acostumado a assistir, né? A equipe aí, depois que foi para a Série B, perdeu muitos jogadores importantes. Nessa janela de transferência agora, final de ano e começo de ano, também perdeu alguns jogadores. Então a gente tem que saber como que a equipe vai lidar dentro de campo, né? E o Volta Redonda, quem está acostumado a assistir Campeonato Carioca, a Volta Redonda sempre vem com uma equipe bem organizada, né, para disputar esse Carioca aí, né, Taça Guanabara, Taça Rio, e acredito que vai ser um jogo bem disputado entre essas duas equipes. E o melhor mercado, na minha opinião, para a gente estar fazendo a entrada esportiva é o mercado de gols. Nesse jogo aqui entre Volta Redonda e Vasco, acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos 2 gols ou mais. Então a gente pode estar indo com a dica: mais de 1,5 gols e a probabilidade 1-1. Agora vamos para mais um jogo. Agora a gente vai ter também início aqui do Campeonato Mineiro, né? Jogo entre Vila Nova contra o time do Atlético Mineiro. Jogo 7 horas da noite. Na minha opinião, o Atlético Mineiro aí grande favorito para vencer esse jogo, né? Pela escalação que eu tava vendo ali, o time vai com a maioria dos seus titulares, então tem grande chance aí de conseguir iniciar esse Campeonato Mineiro aí com uma vitória, né? Mesmo jogando fora de casa. Então a gente tem que ficar ligado sempre nas escalações das equipes, né? Se o Atlético Mineiro realmente for com a equipe aí quase toda titular, é quase certo aí de conseguir uma vitória aí diante do Vila Nova, que é uma equipe mediana, né? Pelo menos lá em Minas é uma equipe mediana, e acredito aí que não vai ter chance de vencer o Atlético Mineiro, né? Ainda mais se o Atlético Mineiro for com a maioria dos seus jogadores titulares, como eu falei. Então a gente pode estar focando aqui na vitória do Atlético Mineiro, que na minha opinião tem grande chance de vencer esse jogo, e a gente vai com a dica, né? Fora vence e a probabilidade 3-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Paulista, né? A gente vai ter aqui a estreia do Santos, né? A gente vai ter o jogo aqui entre Inter de Limeira contra Santos, jogo 7 horas da noite. Particularmente assim, acredito que vai ser um jogo bem disputado. Eu não apontaria favorito, porque pela escalação que eu tava vendo aqui, o Santos deve poupar vários jogadores, né? Deve entrar com a maioria dos moleques aí da base, alguns reserva. Então não vale a pena a gente focar na vitória do Santos aqui nesse jogo, porque é meio arriscado. A única coisa que eu sei é que acredito que vai ser um jogo aí com chance de pelo menos 2 gols ou mais, né? Inter de Limeira aí jogando em casa vai em busca de um bom resultado para poder iniciar bem esse Campeonato Paulista, né? Então tem grande chance aí de conseguir aí, quem sabe, marcar pelo menos um golzinho jogando em casa. E o Santos, por sua vez, mesmo com a molecada aí, com o time reserva, tem chance também de marcar pelo menos um golzinho, né? Então a gente pode estar indo com a dica: mais de 1,5 gols e a probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo aqui do Campeonato Carioca, né? Agora a gente vai ter a estreia do Flamengo, né? Flamengo que vai com a maioria dos seus jogadores aí da base, né? Do Sub-20, Sub-21. A maioria dos jogadores aí é a molecada, né? O jogo do Flamengo, então eu particularmente acredito que não vale a pena a gente focar na vitória do Flamengo nesse jogo contra a Portuguesa, né? Esse jogo que acontece 9h35 da noite. Eu particularmente acredito que vai ser um jogo bem truncado, né? Como eu falei, a molecada do Flamengo ainda não tá entrosada, ainda tem aquela expectativa de jogar pelo time principal, então a molecada fica muito nervosa, né? Então acredito que vai ser um jogo aí com poucos gols, pelo menos na minha opinião, aí é um jogo pra gente assistir 2 ou 3 gols no máximo. E com isso a gente pode estar indo com a dica: menos de 3,5 gols e a probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, mais um jogo aqui do Campeonato Paulista, jogo entre Palmeiras e o time da Ponte Preta, né? Jogo 9h35 da noite. Na minha opinião, Palmeiras aí, que vai com a maioria dos seus jogadores titulares, tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? Tá certo que tem o Mundial aí que tá prestes a vir, né? Então o time pode poupar alguns jogadores.
pode acontecer, mas eu acredito que pela escalação que eu estava vendo ali, a maioria dos jogadores titulares vão jogar. E com isso aí, favoritismo total aí pro time do Palmeiras vencer, né? O time jogou mais ou menos aí contra o time do Novo Horizontino e conseguiu vencer fácil aí por 2-0, né? Lembrando que o time não jogou tão bem, né? Jogou a maioria dos seus jogadores titulares, mas não apresentou um bom futebol, mas mesmo assim conseguiu ser letal, né? Conseguiu marcar 2 gols aí nas oportunidades que criou, e acredito que nesse jogo contra a Ponte Preta aí a gente vai ter grande chance aí de assistir o Palmeiras vencer de novo, né? Conseguir sua segunda vitória aí no Campeonato Paulista, ainda mais jogando no seu estádio, né? O Allianz Parque. Então a gente pode estar indo com a dica: casa vence e a probabilidade 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa quarta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando aqui para vocês os 3 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí para essa quarta-feira, a gente vai com essa dupla aqui, né? Muito bem elaborada por sinal. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Sporting contra Santa Clara, botamos vitória do Sporting. E o jogo entre Vila Nova e Atlético Mineiro, botamos vitória do Atlético Mineiro. Esse bilhete gerou uma odd, galera, de 1,81. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$182. Esse bilhete acredito que tem 75% de chance de bater, galera. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete, pegamos mais uma dupla. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Lecce contra Vicência, botamos aqui vitória do Lecce. E o jogo entre Palmeiras e Ponte Preta, botamos vitória do Palmeiras. Esse bilhete gerou uma odd de 1,97. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$197,72. Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso terceiro e último bilhete, que é esse daqui, ó. Terceiro e último bilhete, pegamos mais uma dupla. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Volta Redonda contra Vasco. Botamos aqui mais de 1,5 gols na partida. E o jogo entre West Brom contra Preston, botamos vitória do West Brom nesse jogo. Esse bilhete gerou uma odd, galera, de 2,20. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$220,27. Esse bilhete acredito que tem 65% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para essa quarta-feira. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo que é importante demais. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu lançar aqui no canal BetGreen, tá show? Então um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quarta-feira e que eu possa contar com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Superhero